Boa tarde, boa tarde. Eu sei que eu vou pegar muita gente de surpresa, né? Por estar fazendo esse vídeo aqui ao vivo. Perdão, mas eu vou aproveitar esses momentos, né? Que eu tiver mais disponibilidade para vir aqui conversar com vocês um pouquinho acerca da palavra, né? E hoje eu estava ouvindo enquanto eu estava fazendo as coisas aqui na minha casa, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Luiz Hermínio, gosto muito de ouvir as pregações dele, e ele estava falando da importância da mesa, né? Da importância da gente estar na mesa e aprender sobre Cristo na mesa e compartilhar Cristo com outras pessoas na mesa. E eu falei assim, Senhor, veio um estalo assim na minha cabeça, eu pensei assim, tá aí, vou fazer isso, né? O momento em que eu sentar para almoçar, e esse momento, geralmente, é o momento em que a casa aqui tá mais tranquila, mais quieta, é a hora que eu posso sentar tranquilamente para poder ler a palavra. Então vai ser esse momento, né? Eu vou estar à mesa com Jesus. Vou almoçar, vou pegar a Bíblia, vou ler, vou meditar um pouquinho. E se eu sentir desejo no coração, se eu ver que Deus está me tocando, eu vou compartilhar esse momento ao vivo, né, no Instagram. Não sei quantos de vocês agora estão almoçando, né? Ou quem vai ver esse vídeo depois, que vai ficar salvo. Mas eu preferi fazer como um ao vivo, porque pela extensão, que eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, e aí tem como vocês assistirem depois com tranquilidade, né? Subir um vídeo aqui no Instagram muito longo dá trabalho, né? E nem sempre o Instagram deixa subir. Então é melhor fazer ao vivo, né? Porque aí eu sei que o vídeo vai ficar salvo aqui para quem quiser ver depois, ok? Tem uma palavra que eu li agora, e eu já tinha salvo essa palavra aqui há bastante tempo, tá? Já tem, assim, um bom tempo que ela tá escrita aqui na minha Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês sobre o Deus incontrolável. Quero falar sobre o Deus incontrolável. Daiana, por que você está falando sobre isso? Essa palavra, quando o Senhor me despertou para essa palavra, eu achei muito forte, né? E eu queria compartilhar com vocês. Porque eu estava lendo aquela parte ali, eu estava lendo essa parte aqui de Êxodo, no capítulo 32, onde o povo constrói um bezerro de ouro, né? Enquanto Moisés está lá em cima, no monte, né, recebendo as instruções do Senhor, o povo lá embaixo se cansa de esperar Moisés chegar, voltar, né, e pede para Arão construir um bezerro de ouro para que eles possam adorar. E eu estava lendo sobre isso, e obviamente ficam umas interrogações na nossa cabeça, e na minha também ficou, que foi a seguinte: meu Deus, como que o povo conseguiu se desviar tão rápido da sua palavra? Como é que o povo conseguiu desviar tão rápido de tudo aquilo que eles viveram, de tudo aquilo que eles viram o Senhor fazer, de toda a provisão que o Senhor traz, né, para eles, para o povo, né, no deserto que o Senhor trouxe? Tinha maná, tinha água, tinha coluna de fogo, tinha coluna de fumaça, tinha Moisés orientando o povo, né? Não tinha necessidade de material, o Senhor estava sempre suprindo. Eles viram algo estarrecedor e maravilhoso acontecer, que foi a abertura do Mar Vermelho. Afinal de contas, o mar não se abre todo dia, não é verdade? Mas eu fiquei pensando, falei, o que faz um povo desistir tão rápido? E veja bem, eu não estou criticando, tá? Não estou criticando o povo do deserto, o povo de Israel. Mas eu realmente estava tentando entender o que se passava na cabeça das pessoas para chegar a esse ponto de fazer um ídolo, de pedir a Arão para fazer um ídolo para que eles o adorassem. E detalhe, tá? Quando esse ídolo é feito, olha o que acontece. No capítulo 32, no versículo 2, Arão responde assim para eles, responde assim, ó: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Então tá bom, eles pegaram utensílios de ouro para construir o ídolo. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram:
Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ou seja, foi dito a eles, né? Aí, ó, tá aí, ó, vocês não querem? Então tá aí, ó, tá aí os seus deuses que tiraram vocês do Egito, né? E o povo esqueceu de que foi a mão forte do Senhor que tirou eles do Egito. Como assim? Né? Toda a sequência de pragas que aconteceu no Egito, tudo que aconteceu, tudo que Deus estabeleceu, a perseguição de Faraó atrás deles, o livramento que Deus deu. Como assim agora nesse momento o povo estava dizendo que quem fez tudo isso foi um ídolo, foi um bezerro? Enfim. Com todas essas perguntas na cabeça, o Senhor começou a ministrar no meu coração o porquê que isso tinha acontecido. Bem, primeira coisa que Deus falou para mim foi o seguinte: filha, o ser humano, ele quer um Deus, mas o ser humano quer um Deus que ele possa controlar. Eles querem um Deus que eles possam dizer a forma como eles vão adorá-lo. Eles querem estabelecer a forma como eles vão adorar esse Deus. Eles querem estabelecer os momentos, os horários, o jeito, o tipo de adoração que vão dar. Eles querem um Deus mudo, surdo e cego, que estejam ali especificamente para servi-los e para que seja objeto da adoração deles, mas que eles adorem como eles querem, da forma que eles querem. Isso começou a fazer muito sentido. Porque, olha que interessante, capítulo 32, versículo 6, diz assim: na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então, quando o ser humano, ele quer estabelecer deuses para si, ele faz com o seguinte objetivo: primeiro, ele quer adorar esse Deus da forma como ele acha que tem que adorar, certo? Segundo, normalmente essa adoração está ligada ao seu próprio prazer. Está dizendo aqui que eles queriam se entregar à farra, que eles iriam se entregar à farra. Então a adoração do ser humano a outros deuses, a deuses que eles podem controlar, é puramente para satisfação própria, para prazer próprio. E aí o Senhor veio falar comigo sobre: existe um jeito certo de seguir, de servir a Deus. A gente não serve a Deus e a gente não faz o que a gente faz pelo Senhor de qualquer jeito. A gente faz da forma como Deus quer. Deus diz através da palavra dele, da Bíblia Sagrada, como ele quer e como ele deve ser adorado, certo? E ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar como a gente deve fazer. E quanto a isso, o ser humano não tem controle, ok? Mas aí tem uma coisa ainda mais profunda. Quando lá atrás, antes de chegar aqui nesse capítulo 32, aqui no capítulo 20, diz o seguinte: tá falando no início dos 10 mandamentos, né? Que Moisés estava lá no monte recebendo os 10 mandamentos. E aí diz o seguinte, no versículo 18, capítulo 20, versículo 18, diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Por que o povo teve medo? O povo teve medo porque esse Deus é um Deus que eles não podem controlar. O povo teve medo porque tinha consciência das suas fraquezas e dos seus pecados, mas eles viam Deus como algo incontrolável. E o ser humano, ele tem medo de tudo aquilo que ele não pode controlar.
O cristão que não tem intimidade com Deus, ele tem medo de Deus. Se você é cristão e você evita a intimidade com Deus, se você é cristão e você evita ter mais contato íntimo com o Pai, é porque você tem medo dele. Não, Dayana, é temor. Não, isso não é temor. Temor é você saber que você está diante de Deus, está diante da presença dele, você não pode estar de qualquer maneira. Então você se prepara para estar diante do Pai, você se prepara para estar diante dele, porque ele vai receber você. O problema é quando você quer controlar Deus e você sabe que Deus é incontrolável, você vai querer se afastar dele. Então, no capítulo 20 do livro de Êxodo, a gente vê um povo com medo das manifestações físicas do poder de Deus. E esse povo diz para Moisés, não vai você, a gente não quer ir, a gente prefere ficar olhando de longe. Por que isso? Porque todo ser humano, ele tem medo daquilo que ele não tem controle. E o que Deus está querendo dizer para nós é, confie em mim. Se eu pedir, se eu chamei você para a minha presença, se eu chamei você para o meu conhecimento, eu preciso que você confie em mim. Tem muito crente hoje, muito cristão, servindo, sendo um serviçal do reino, mas não sendo filho. E a gente vê a história, Moisés indo ter um encontro íntimo com Deus, para Deus entregar as coordenadas para Moisés, né? E o povo de longe olhando como, não, eu não vou fazer parte disso, eu tenho medo disso. Ali, o povo de Israel e Moisés representam hoje alguns crentes. Uns enfrentam o medo e querem ter intimidade com o Pai. E têm altas intimidades. E outros só olham de longe e pensam, não, esse Deus é incontrolável, eu prefiro não chegar perto. E depois do capítulo 20, lá na frente, no capítulo 32 de Êxodo, a gente vê o povo pedindo a Arão para construir um bezerro de ouro. Por que construir um bezerro de ouro? Ora, porque um Deus que não fala, não olha e não se move, é mais fácil de controlar. O povo viu que Moisés não descia, em vez de confiar em Moisés, o povo fez o quê? Ah, esse Moisés aí que tirou a gente do Egito? Ih, tá demorando demais. Só Deus sabe o que aconteceu com ele lá em cima. A gente não sabe o que houve com ele lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Deus pra gente. Arão, faz aí um Deus pra nós, pra gente adorar. Na verdade, isso era uma desculpa para ter um Deus que eles pudessem controlar. E detalhe, uma desculpa para que eles pudessem adorar a esse Deus do jeito que ele queria. Do jeito que eles queriam. E não do jeito que deve se adorar a Deus. Então o ser humano, ele busca um Deus que ele pode controlar, um Deus que ele pode adorar do jeito que ele quer. Mas com o Todo-Poderoso não é assim. Com o nosso Pai, com o nosso Criador, com aquele que nos criou e nos trouxe a essa terra, a adoração é específica. Existe um jeito certo de adorar a Deus. Existe um jeito certo de fazer o trabalho, fazer a obra de Deus. E não é de qualquer jeito, é do jeito que ele manda na palavra dele. Por isso muita gente diz que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo ao seu próprio ego. Muita gente diz que está fazendo obra de Deus, mas na verdade está servindo ao seu próprio ego. Fazer a obra de Deus implica em confiar nele e entregar o controle para ele. Nós cristãos devemos aceitar que nós temos um Deus incontrolável. Nós temos um Deus incontrolável, o dono do tempo, o dono de todas as coisas. É ele quem decide quando a gente começa, quando a gente para, se a gente retorna, se a gente prossegue. É ele que diz sim, é ele que diz não, é ele que desespera, é ele que fica em silêncio quando ele não quer responder. Mas tudo que ele faz tem um propósito. Tudo que ele faz não é à toa. Cabe a nós que decidimos estar e caminhar com ele, apenas aceitar que ele é incontrolável. Que nós não temos controle sobre o nosso Deus. Muito pelo contrário. Ele é que tem o controle das nossas vidas.
Ele quem decide como servir, de que forma servir, quando servir. A história de Êxodo mostra para nós assim claramente isso. Que no fundo, quem escolhe deuses a debalde aí, deuses do jeito que querem, na verdade estão querendo satisfazer o próprio ego. De repente você fala assim, mas Daiane, eu nunca adorei deuses estranhos. Eu nunca tive uma imagem. Eu nunca tive um quadro para adorar. Um quadro de uma divindade para adorar. Eu nunca tive um Deus estranho para adorar. Mas muito cristão está fazendo da casa de Deus uma forma de adoração com um fogo estranho, de forma estranha. Da forma que Deus não quer. Mas um serviço e uma adoração onde as pessoas fazem aquilo que lhes dá na telha, aquilo que elas acham que deve ser feito. Por que eu trouxe essa palavra? Essa palavra ela vem de um alerta para nós. Qual alerta? Tenha propósitos, tenha sonhos, tenha vontade de fazer coisas na obra de Deus. Isso não é pecado. Agora, entregue isso a Deus, para que Deus te direcione e mostre se é exatamente isso que Ele quer. Conversa com o Senhor. A palavra de Deus diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, né? E os seus planos serão bem-sucedidos. Então a gente não deve só fazer planos. A gente deve fazer planos e entregar esses planos na mão dele. Que ele vai direcionar até onde a gente vai e até onde a gente não vai. E também esteja atenta a mudanças desse plano que você fez. Porque se você entregar na mão do Senhor, se não for exatamente o que Ele quer, Ele vai fazer alterações nesse plano. E você precisa estar aberto para que o Senhor modifique os seus planos. Porque esse é o nosso Deus. A gente não consegue controlar Ele. Por isso Ele é tão maravilhoso. Porque Ele é um Deus incontrolável. Amém? Então, se você está pensando, poxa, eu fiz tantos planos e não deu certo. Poxa, o ano 2024 está acabando, eu fiz muitos planos, eu tinha alguns propósitos e parece que nada foi para frente. Tá bom, você fez os planos, você entregou esses planos para Deus, você consagrou a Deus os seus planos. Daiane, eu consagrei, mas mesmo assim não deu certo. Agora pensa no seguinte, não deu certo ou Deus mostrou para você que esse plano tinha que ser de outra forma e você não acatou ao que Ele disse? Ou Deus disse para você, ok, é isso mesmo, vamos lá, vamos seguir esses planos. E você, por medo, desistiu no meio do caminho. Então, com Deus é assim, sim, não. Se você entregou os seus planos na mão do Senhor, confia que Ele vai direcionar a melhor maneira desses planos serem colocados em prática. Ok? Agora, confia em Deus. Não tem como você controlar o dono do tempo. Ele sabe o tempo, Ele sabe o momento, Ele sabe o propósito, Ele sabe o caminho, Ele sabe o jeito de fazer. Ele sabe os perigos que você corre. Então Ele vai te livrar de uns, de repente não vai te livrar de outros, de repente Ele vai usar algum problema para te ensinar a nunca mais entrar por aquele caminho. A gente não sabe a forma como Deus trabalha. A gente só tem que confiar que Ele está trabalhando. Assim como Moisés confiou, confie que Deus está trabalhando, ok? Confie que Deus está fazendo o que é necessário, o que é melhor para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que caminham nos seus propósitos. Então, se você caminha no propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo o propósito de Deus. Não para todo mundo. As coisas só acontecem da maneira que tem que acontecer e vai cooperar para o seu bem se você caminhar segundo o propósito de quem? Dele, de Deus. Se você não caminhar segundo o propósito dele, as coisas não vão cooperar para o seu bem. Ok? Então, entrega tudo, todos os planos que você tem para esse ano de 2025 que vai entrar, todos os propósitos que você tem, todos os sonhos que você tem. Se for necessário, vou te dar uma dica. Faça uma lista
Pegue um caderno, escreve. Senhor, meu propósito para o ano seguinte é esse. Os meus sonhos são esses. Senhor, eu tenho vontade de fazer isso, mas não sei se vai dar certo. Eu tenho vontade de fazer aquilo, mas não sei se vai dar certo. Faz uma escrita e entrega aquilo para Deus. Fala, Senhor, está na tua mão, porque eu não tenho o domínio nem controle sobre nada, mas o Senhor tem. O Senhor enxerga onde eu não consigo enxergar. O Senhor enxerga além do que eu não consigo ver. Então entrega o Senhor nas suas mãos. Toma nas suas mãos, Senhor. E faz aquilo acontecer de acordo com a tua vontade. Que todas as coisas cooperem para o meu bem, porque eu estou vivendo segundo os seus propósitos. Faça essa oração. Experimente fazer essa oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai te responder na hora certa, no momento em que Ele tiver que te responder. Ok? Então não tenha medo do Senhor. E não desista dos seus propósitos. Confia nele, se aproxime dele e entregue os seus propósitos a ele. Tá bom? E olha, não esqueça, você tem um Deus incontrolável. Você não vai conseguir controlá-lo. Mas você pode ter certeza que ele vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Tá bom? Ó, beijocas para vocês, fiquem com Deus. E assim que eu puder, eu retorno aqui para compartilhar outra palavra com vocês. Tá bom? Beijão.